A IMO subiu 150% em 2024. O Fed não demonstra confiança na última reunião. Dezembro não foi o mês que queríamos. Trump está praticamente a entrar no poder e o primeiro trimestre de 2025 demonstra um rumo muito incerto daquilo que poderá acontecer. Neste episódio, vamos falar de tudo isto, assim como os meus planos não só para o trimestre de incerteza, como também para 2025 num todo. Vamos ainda falar dos resultados do portfólio e empresa que eu irei vender em 2025. Por fim, vamos analisar o último trimestre da IMS e vou dar a minha opinião para onde a empresa se segue no futuro. Temos imenso para falar hoje, portanto, fiquem por aí. Boas pessoal e bem-vindos ao canal do Investimento Estratégico. Sei que tive desaparecido, mas se há algo que podem contar é que eu eventualmente vou sempre aparecer, pelo menos para vos atualizar sobre o que é que estou a fazer com o meu portfólio. E tive desaparecido por boas razões e desde já obrigado pelas mensagens que me têm enviado a perguntar por mim e quando voltava a fazer vídeos. Agradeço por essa força, pessoal. Obrigado. Agora, passando para o portfólio no último trimestre de 2024, tivemos um outubro que pouco aconteceu, com 1,43% negativos a perder para o SP500 por 1,37 pontos percentuais. Novembro foi onde a ação aconteceu no último trimestre, com o portfólio a subir 14,64%, muito deve-se à explosão da IMS, que, para além de ser a posição número 1 do portfólio, é uma das empresas mais voláteis. Isto acaba por ter um impacto gigantesco no portfólio. Isto resultou em 9,5 pontos percentuais positivos de diferença entre o portfólio e o SP500 para o mês de novembro. Passando para dezembro, foi uma pena termos descido 4,46%, pois estávamos em valores incríveis de 40% de rentabilidade anual, ou seja, para 2024, e foi realmente uma pena não ter fechado o ano dessa maneira. Mas não me posso queixar, a diferença entre o portfólio e o SP500 foi de apenas 1,72 pontos percentuais negativos para o mês de dezembro. Agora, passamos para a rentabilidade anual de 2024. O portfólio terminou o ano com 37,6% de rentabilidade, a superar o hipotético investimento num ETF do SP500 por 2,4 pontos percentuais. Isto é incrível. A diferença pode ser quase nula, mas tivemos uma recuperação excepcional desde 2021, finalmente a terminar um ano acima do SP500. Isto deve-se essencialmente ao pivô na ideologia do investimento do portfólio. Passamos a não só ter posições muito mais concentradas, para alguns até concentradas mais, mas acima de tudo posições com muito mais qualidade do que antigamente. Dada esta reflexão, o trabalho de aumentar a qualidade do portfólio está longe de terminar, mas antes de falar dos planos para 2025, vamos terminar 2024 analisando o que fez o portfólio terminar o ano com 32,41% de valorização, a vencer ao SP500 por 7,55 pontos percentuais para o ano de 2024. E esse feito deve-se claramente à IMSS, que subiu cerca de 150% meramente em 2024, indo da Meta com cerca de 70% e da Texas Roadhouse com mais de 50%. Basicamente, estas três posições foram as minhas três maiores posições do portfólio e foram as únicas a vencer ao resultado do SP500. A verdade é que não se precisa de ter todas as posições a verde, nem todas as posições a vencer ao SP500 para ter melhores resultados que o próprio índice. Por vezes, basta duas a três empresas com uma eficiência excepcional. Saltando agora para os três piores resultados do portfólio em 2024, foi a Enphase, a Pulcorp e a Ulta Beauty. Nenhuma destas empresas eu estou a pensar vender ou reduzir a minha posição. Continuo a achar que fui demasiado prematuro a comprar e reforçar as posições, especialmente desde a última reunião do Fed, em que cortaram mais 0,25% nas taxas de juro, mas cortaram pelos motivos errados. O Jerome Powell parecia pouco confiante na economia e no mercado laboral, e isto obviamente impacta a confiança do consumidor. Num lado mais otimista, sim, sem dúvida que as taxas de juros estão a descer e vão continuar a descer em 2025, o que vai ajudar especialmente empresas como a Enphase e a Pulcorp, que acabam por trabalhar maioritariamente como consumidor que recorre a crédito. Numa outra perspectiva que ajuda nesta tese é a empresa SP Global, que teve um ano fraco devido especialmente à fraca análise de créditos que teve, pois altos juros reduz a procura por novos créditos e refinanciamento, mas isso já está a mudar e a ganhar bastante força. Isto reforça a minha confiança em assegurar as outras duas posições e, em princípio, reforçar esta posição da SP Global, especialmente agora que está a 3,3% de Free Cash Flow Yield. Portanto, olhando para 2025, o primeiro trimestre é provável que apenas reforce a SP Global e talvez venda Vici para comprar Booking Holdings, se descer dos valores que está atualmente.
Não é surpresa nenhuma que sempre disse que a Vici era a minha segunda posição de capital para mim, no portfólio, e acho que 2025 vai ser o ano em que diga adeus a esta posição finalmente, com a premissa de aumentar a qualidade no portfólio. Falando em qualidade, no portfólio, acho que não estaria completo este episódio se não abordássemos a IM e os seus resultados da mesma. Afinal de contas, foi a maior responsável pelos resultados do portfólio em 2024. Portanto, os resultados do terceiro trimestre anunciado em novembro foram novamente um triple beat, ou seja, superaram os lucros por ação, a receita e aumentaram a estimativa para o próximo trimestre, ou seja, o quarto trimestre de 2024. Os GPS foram de 0,32, sendo 27 cents acima do esperado, mas isto foi porque eles tiveram, neste trimestre, ou seja, no terceiro trimestre, tiveram um tax benefit de quase 53 milhões, o que ajudou a impulsionar estes resultados. Mas mesmo removendo estes 53 milhões, estaria nos 0,07, ou seja, 2 cents acima da estimativa. Ou seja, mesmo assim, eles venceriam a estimativa dos 0,05 DPS. A receita foi de 401 milhões. Incrível que desde que fiz o primeiro investimento nesta empresa já quadruplicou a receita e entrou no regime lucrativo no seu modelo de negócio. Olhando ainda para a receita, podemos ver um grande salto neste trimestre de 27% ou 77% em relação ao período homólogo. Em relação ao gross profit, foi de 24% em relação ao trimestre anterior ou quase 70% em relação ao período homólogo também. Tudo valores excelentes para uma empresa que está na categoria de hypergrowth. Em termos de margens, o gross profit desceu da casa dos 80% para 79% neste momento, e isto deve-se essencialmente à mudança do modelo de negócio para um acompanhamento mais personalizado para cada cliente, o que oferece um valor combinado extremamente mais alto para o cliente, e isto reforça o moto da empresa e cria uma diferenciação distinta dos seus competidores. Dentro do operating income, continuamos na tendência correta de subir ligeiramente trimestre para trimestre, atingindo agora 5,5%. Esta diferenciação do gross profit para o operating income deve-se ao esforço gigante por parte da empresa de controlar os seus custos, especialmente no marketing, que subiu 57% em relação ao período homólogo, enquanto a receita cresceu 77%. Isto cria um diferencial positivo que ajuda a melhorar as margens a longo prazo. Passando em mais detalhe para o operating income e net income, vemos claramente o tal tax benefit de 53 milhões que a empresa teve e justifica aquele salto gigante neste trimestre. O importante a reter aqui é que ambas as métricas estão a crescer e continuam consistentes mesmo sem este tax benefit. Em relação à saúde financeira da empresa, está tudo ótimo. Continuamos a operar sem dívida alguma e com uma reserva de capital suficientemente grande para aguentar bastantes trimestres de turbulência. Olhando para os fluxos de caixa livre em relação à receita, mostra aquilo que mais gostamos neste canal, uma tendência constante e de subida, estando agora nos 6%, ou seja, 6% da receita transforma-se em fluxo de caixa livre, já descontando a compensação de ações. Um valor bastante razoável para uma empresa na categoria de hypergrowth. Mudando a página para métricas internas, temos o número de encomendas a subir 20% em relação ao período homólogo, temos o preço médio por encomenda a subir quase 50% em relação ao período homólogo também, o número de subscritores a subir 44% em período homólogo. Depois, em termos de percentagem de subscritores de longa data, ou seja, subscritores há mais de um mês, está nos 87%. Este gráfico demonstra e resume muito bem o moat e o impacto positivo que esta empresa consegue ter nos seus clientes, pois de outra forma não conseguiria reter uma porcentagem tão grande de clientes durante tanto tempo. Entretanto, olhando para métricas de eficiência da empresa, temos o ROS continuar a subir trimestre para trimestre, e aqui não vale muito a pena olhar para o Return on Assets porque é calculado através do Net Income e está a ser artificialmente inflacionado com o Tax Benefit que a empresa teve neste trimestre. Comparando o WACC com o ROIC, vemos claramente a explosão do ROIC, o que é bom, pois enquanto o custo médio ponderado do capital, ou o WACC, é de 16%, o ROIC é de quase 110%, o que significa que a IMS gera retornos sobre o investimento superiores ao custo de captação de capital para esses mesmos investimentos, o que significa que está a obter retornos excedentes a longo prazo. 50% destes investimentos é por marketing, que eu acompanho há bastante tempo, e uma das métricas é quanto tempo demora um novo cliente a pagar o investimento em publicidade usado na captação do cliente em si. Em primeiro lugar, e a resposta é quase um ano e meio, no caso do último trimestre, a gerência quer manter estes valores abaixo de 1, gabavam-se desse mesmo feito há uns trimestres atrás, mas aparentemente agora o novo normal é um ano e meio.
e desde que não suba muito mais deste valor, é positivo para mim. Este gráfico é algo muito parecido com o último, pois estão interligados. Neste caso, é o custo de aquisição de cada novo cliente para a empresa. Neste momento está perto dos US$ 900 por cliente e em publicidade. Estes valores têm subido bastante nos últimos trimestres, o que não é nada positivo. Aliás, eu cheguei a vender parte da minha posição da IMSS em alguns destes trimestres, também por causa destes valores estarem a subir da maneira que estavam, o que era uma preocupação séria. O lado positivo é que está a estabilizar agora, mas se voltar a subir muito mais e descontroladamente, é motivo para me fazer vender mais 10 ou 15% da minha total posição neste momento. Mas por agora não há motivo para tal, eu nem sequer vendi nos 34, US$ 35, que foi o topo recente da IMSS, porque olhando para os fundamentos e com a recente mudança no modelo de negócio da empresa, eu acho mesmo que está muito bem posicionada para o futuro. Agora, olhando para outras métricas de acordo com os subscritores, é a quantidade de receita e o gross profit por subscritor. E aqui não há surpresa, está tudo a subir como era de esperar. Antes de passar à conclusão sobre esta empresa, é importante mostrar que continuamos numa excelente tendência crescente do diferencial entre os subscritores e cancelamentos, o que representa um aumento de 45% sobre o período homólogo, muito positivo. E isto tudo para dizer o quê em relação à IMSS? Eu estou bastante otimista para 2025. A empresa está muito, muito bem posicionada com todas, mesmo com todas as pressões que está a sofrer por parte dos competidores mais recentes, como por exemplo da própria Amazon, que está agora a tentar criar um modelo de negócio muito semelhante. Em relação à minha posição, apenas vendi no primeiro trimestre de 2024, quando tocámos num ponto alto na altura. Entretanto, as coisas não começaram a tomar um rumo tão otimista e com o aumento do moat da empresa ao mudar o seu modelo de negócio para um modelo mais personalizado, eu resolvi não tocar mais na posição e deixar andar. A minha previsão é US$ 50 até ao final do ano de 2026 por parte da IMSS, o que seria 100% de valorização a partir do momento, deste momento que está agora. Ora bem, depois disto tudo e olhando para o portfólio, o primeiro trimestre vai ser traçado por poucas movimentações, daí também a acumulação de capital disponível no portfólio. Vamos neste momento com 9,6% de capital, mais 5% da posição da Vici, portanto, para o primeiro trimestre antecipo apenas um ou dois reforços na posição da SP Global. Enquanto houver muita incerteza à volta do mandato do Trump, layoffs, o mercado laboral a fraquejar e um FED pouco confiante, é difícil de encontrar empresas que não estejam caras ou que não tenham a qualidade que eu procuro para inserir no meu portfólio. Olhei para algumas, como por exemplo a Uber, que está a entrar num território de profitabilidade com margens muito interessantes e crescimentos de dois dígitos. Um fluxo de caixa livre bastante apelativo, mas a razão pela qual não me leva a puxar o gatilho nesta empresa é simplesmente o seu moat. Eu não consigo definir a força do seu moat, pelo menos no seu longo prazo. Por esses mesmos motivos, eu resolvi não investir nesta empresa, pelo menos por agora. Outra empresa na minha lista de observação é a Netflix, simplesmente incrível e clara vencedora na guerra do streaming, mas no momento acho que está ligeiramente acima do preço que eu desejaria comprar. Portanto, continuem a observação. Outra possível hipótese seria a ASML, desceu imenso e está a preços bastante apelativos, mas é uma empresa muito cíclica, tem um monte incrível, é verdade, e uma qualidade muito acima da média, e talvez um dia até venha a fazer parte do meu portfólio, mas com incerteza sobre o primeiro trimestre e sendo uma empresa cíclica, eu não estou pronto para entrar nesta empresa ainda. Posso-me vir a arrepender, mas neste momento é a minha opinião. Se calhar estou a ser demasiado seletivo e aceito isso, mas acima de tudo estamos a entrar em 2025 com muito mais capital e prontos para aproveitar qualquer incerteza ou qualquer queda que aconteça no mercado. Do meu lado, por agora, está tudo. Desejo-vos um bom ano e, acima de tudo, bons investimentos. Até já!